Muito bem, pessoal, vamos aos últimos exercícios, começando pelo de número 15, que diz o seguinte: a criação de backups no mesmo disco em que estão localizados os arquivos originais pode representar riscos relacionados à segurança da informação. Não só está correta, galera, como, na verdade, isso nem... perdão, deixa eu colocar... Porque se eu falo correto, aqui eu tenho que lembrar que o gabarito é certo ou errado, né? Primeiro, o gabarito da questão 15 é certo, sem dúvida nenhuma. Isso aí é um risco. Agora, além disso, nós temos que lembrar que, tecnicamente, o backup, ele só é backup se ele atender a uma simples regra. Ele deve ser posicionado em local diferente do local original. Por quê? Porque se o meu HD quebrar, se ele for invadido por um vírus, eu perco o original e perco a cópia ao mesmo tempo. Portanto, é claramente um risco. O item 15 tem como gabarito correto. 16. Em uma empresa cujas estações de rede de computadores utilizam o Windows XP profissional, esquece a palavra profissional, é o Windows XP e pronto. Não é recomendado o compartilhamento de arquivos entre usuários, visto que esse procedimento expõe a todos os usuários os dados que estejam armazenados no computador compartilhado. Espera um pouquinho, pessoal. Por que a gente monta uma rede? Para compartilhar, caramba! Quando você liga na operadora de TV a cabo, na operadora de internet, na sua operadora de cartão de crédito, quem é que pega a ligação? Você entra lá numa fila de espera, né? Escuta aquela mensagenzinha, né? Você é o de número 342, não desligue, sua ligação é importante para nós. A previsão de atendimento é 2 dias, né? 18 horas e 6 minutos. Beleza. Aí você fica lá. Aí vai chegar uma hora que é sua vez. Por que é sua vez? Porque as ligações vão sendo atendidas, resolvidos os problemas, eventualmente. Chega a sua vez. Quem é que vai te atender? Qualquer um, quem tiver na vez. Por quê? Na hora em que o usuário vai ser atendido, o fornecedor de serviço, lá no call center, vai falar assim: o senhor pode me dar o seu CPF, por favor? Aí eu vou lá e dou meu CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, beleza. Aí ele digita o meu CPF no sistema, o que acontece? Tem um servidor chamado servidor de arquivos compartilhados. A minha ficha, os meus dados, o meu arquivo, trazido em cópia para a máquina dele. Se não fosse isso, ninguém podia me atender. Se o grande negócio de uma rede é poder compartilhar, como é que a questão vai dizer que não pode compartilhar, o que não se recomenda compartilhar, galera? É exatamente a antítese do que a rede nos oferece como recurso. A 16 está errada, pelo amor de Deus. 17. Para se abrirem arquivos anexados a mensagens recebidas por correio eletrônico, sem correr o risco de contaminar o computador em uso, é necessário habilitar o firewall do Windows. Não é, galera. Por quê? Porque se eu preciso impedir o risco de contaminação, eu preciso de antivírus, eu preciso de anti-spyware, mas o antivírus principalmente. O firewall não é para isso. Portanto, a questão 17 também está errada. Questão 18. No Windows Explorer, do Windows XP, ao se efetuar a ação de mover um arquivo que esteja aberto de uma pasta para outra, esse arquivo é automaticamente salvo, fechado e em seguida transferido para a pasta de destino. Muito bonito, muito legal o que está escrito na 18, não fosse um pequeno detalhe. Arquivo aberto não pode ser movido. Ponto. Acabou, galera. Então, se eu quiser mover um arquivo de uma pasta para outra, eu tenho que salvar ou não as alterações, eu tenho que fechar o arquivo e depois eu dou o comando para mover. A máquina não executa automaticamente essa história. Até porque, galera, veja o contraponto a 18. Desde quando todas as alterações que eu faço no arquivo, eu realmente quero salvá-las? Ora, voltemos ao botão desfazer. Por que o botão desfazer existe? Porque eu me arrependo do que eu faço.
Então eu fiz um monte de coisa, me arrependi, eu desfaço. Outra possibilidade que eu tenho, eu fiz um monte de coisa, me arrependi, eu fecho o arquivo. O Windows pergunta, deseja salvar as alterações? Eu digo não, não quero salvar essa porcaria toda que eu fiz. Hoje eu não estava num bom dia, minha criatividade não funcionou. Esquece. Fecha esse negócio sem salvar. Ora, se o usuário é quem diz sempre se as alterações devem ou não ser salvas, em momento algum, em qualquer outro tipo de questão, hein, galera? Em momento algum, o salvamento automático poderia ser uma verdade. Continua não sendo uma verdade nessa questão 18, que tem, é claro, o gabarito errado para ela. Questão 19. A utilização do correio eletrônico pela internet deve ser feita com restrições, visto que a entrega das mensagens ao destinatário não é totalmente garantida. Galera, eu vou esquecer informática, vou fazer de conta que o computador nunca foi criado. E aí eu chego para você e digo, olha, você vai mandar uma mensagem pelo correio? Você vai mandar uma carta pelo correio? Não manda não. Não manda não porque pode não chegar. Pô, galera, mas se eu sempre pensar em tudo que pode não acontecer, eu não teria vindo hoje gravar a aula. Porque se eu saísse de casa, eu podia não chegar, podia bater o carro, podia ser assaltado no meio do caminho. Não pode, né, galera? Então, para começar, a questão já é toda sem sentido. Mas, agora vamos para a parte de informática, a parte técnica. Voltemos a 19 e no final da 19 está escrito o seguinte, visto que a entrega das mensagens não é totalmente garantida. Esquece a prática. O que diz a teoria? O protocolo TCP é um protocolo orientado à conexão. Ou seja, é um protocolo que fica monitorando, controlando a tarefa e que possui garantia de entrega. Um e-mail que não é entregue, em princípio, o que acontece? Ele é entregue. Cuidado, hein, galera? Garantia de entrega não quer dizer que todo e-mail que eu vá mandar chega. Garantia de entrega significa que o e-mail que eu mando ou chega para você, ou é entregue de volta para mim. Aí você vai dizer assim, tá bom, né? Mas agora eu te peguei. Porque na semana passada eu mandei um arquivo, mandei um e-mail para alguém, fulano não recebeu o e-mail e eu também não recebi uma mensagem de que ele não teria recebido. Existem duas opções. Fulano pode estar mentindo, ele recebeu o e-mail, mas não quis te dizer, mas, independente disso, pode até acontecer, na prática, né, que o e-mail acabe não voltando. Não deveria, mas pode acontecer. Mas nós nunca levamos a prática para a prova. Para a prova, a gente acredita em todos os contos de fada que estão nos livros da informática, porque é esta a regra que a banca usa. Agora, independente disso, só pelo fato de que pode errar, então é melhor não usar, sei lá, né? Ou que deve ser usado com restrições, já não era uma frase legal. 19 está errada. 20. Pô, a 20 tem que estar certa, pô, um monte de errado em sequência, né? 20. Para se acessar em mensagens recebidas por correio eletrônico pela internet, deve-se necessariamente utilizar um navegador web. Não, vai estar errada de novo. Vou corrigir, depois vou fazer um comentário importante. Em primeiro lugar, galera, como é que a gente pode acessar o nosso e-mail? Ou por web e-mail, e aí sim eu tenho que usar um navegador web, ou por um programa de e-mail, por exemplo, o Outlook. E aí eu não preciso usar um navegador web. Qual é o pecado da questão de número 20? É quando ela diz aqui, pessoal, a palavra clara é esta, necessariamente. Tá? Trocar a ponta da caneta, eu fui testar, quem mandou eu testar não deu certo exatamente, mas está valendo, galera. Necessariamente, tá legal? Possivelmente um navegador web, mas não necessariamente, tá legal? Cuidado com isso. Outra coisa, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês.
Porque eu até brinquei com isso onde corrigia 20. Pô, só tá dando errado, 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 e acerta, não tem uma hora que vai vir certa. Vocês têm que lembrar, em primeiro lugar, que a lista que a gente monta aqui para vocês não é uma lista de uma prova só. A gente vai pegando questões de provas distintas e tudo mais, né? Mas, vamos supor que você esteja numa prova da CESP, aí você começou lá, questão 1, errado. 2, errado. 3, errado. 4, errado. Quando você olha para 5 e diz que está errado, você acha que quem está errado é você, né? Porque não pode dar 5 errados na sequência. Não é comum, mas ocasionalmente acontece. Então, uma grande sequência de certos ou uma grande sequência de errados, de aí uns 5 ou 6, é algo que já aconteceu. Então você também tem que confiar um pouquinho no seu conhecimento, né? E finalmente, pessoal, ao último exercício, né? O último de todos, não só do bloco. O exercício 21 diz o seguinte: por se tratar de uma rede pública, dados que transitam pela internet podem ser acessados por pessoas não autorizadas, sendo suficiente para impedir esse tipo de acesso aos dados a instalação de um firewall no computador em uso. Também está errada. Começou tudo bem, tá, galera? Ó, por se tratar de uma rede pública, a internet é de fato, dados que transitam pela internet podem ser acessados por pessoas não autorizadas, né? É verdade. Agora, o que eu tenho que usar para impedir? Criptografia de dados. Se de uma filial da minha empresa algo vai ser transmitido para outra filial e eu estou preocupado com a parte pública, então eu vou fazer o quê? Eu vou codificar a mensagem por uma metodologia na transmissão, né? Vou mandar a mensagem, então, codificada. Por quê? Quem roubar a mensagem no meio do caminho não vai entender nada, porque ela está codificada. E com isso, do outro lado, o procedimento de decodificação vai ser utilizado e a pessoa vai entender, né? Isso é feito pelas máquinas, é claro, e não pelas pessoas propriamente ditas. Isso, então, refere-se a criptografia de dados. Só o firewall, para ver quem tem controle ao acesso, não vai adiantar. Por quê? Porque lá no mundo público não existe controle de acesso. Aliás, como a própria 21 tratou. Tá bom? Bom, pessoal, a gente chega ao final dessa primeira fase desse trabalho, né? Nós tínhamos como objetivo prover um conteúdo primário, um conteúdo básico, que na verdade vai até um pouco além do básico. Mas vocês sabem que a informática, como tantas outras, né, é uma matéria de muitos detalhes, de muitas nuances. Vocês têm que continuar estudando firme, forte. É uma matéria que tem derrubado o pessoal no concurso público, né? Qualquer necessidade que vocês tenham, por favor, entrem em contato. Na medida do possível, a gente vai tirando, sei lá, dúvidas, respondendo ou melhorando alguma coisa. E com o tempo, claro, para vocês, pessoal do VIP, nós vamos, com o tempo, acrescentando outros módulos com algumas informações adicionais. Sei lá, resolução de provas, vamos colocar algumas coisas novas do programa A, alguma coisa que está mudando, atualização das informações é importante e vocês vão sendo notificados de tudo isso. Tá legal? Galera, foi muito legal. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Forte abraço, força, galera. Até mais.